Beleza, galera? Hoje é dia 28 de dezembro de 2017 e eu acabei ontem de ler esse livro aqui. Todo mundo deve lembrar do livro, né, de mesmo nome que eu sorteei há um tempo atrás no canal. E aí eu consegui emprestado com um camarada meu, Introdução à Nova Ordem Mundial, e aí eu aproveitei para lê-lo. Demorei 5 dias para ler. O livro é pequeno, ele tem 170 páginas, já contando as referências bibliográficas aqui. Eu fiz algumas anotações a respeito dele, vou falar aí para você. Para começar, a frase que tem no final aqui já é muito interessante. A frase que o Olavo de Carvalho disse a respeito do livro. Ele diz o seguinte: o livro de Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial, poderia levar o título de O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota do Globalismo. Condensa e ordena numa linguagem simples e clara as informações e as fontes essenciais sobre a elite globalista ocidental, seus planos, sua mentalidade, seus meios de ação. Muito bom mesmo, Olavo de Carvalho. Esse livro é bem interessante, bem sucinto também, pode ver que ele é fino, muita informação, e aí eu vou falar um pouco a respeito dele. A ideia central do livro é a seguinte: nós temos 3 movimentos que buscam o governo mundial, que são eles: o movimento comunista, na figura de Rússia e China encabeçando aí, também conhecido como movimento eurasiano, o Islã e os sociais-democratas. Então ele fala que são esses 3, e esses 3 grupos que buscam o governo mundial, eles vão atacar os 3 pilares da sociedade ocidental, que são filosofia grega, o direito romano e a moral ética cristã. Certo? Então eles vão sempre atacar esses 3 pilares. E o principal pilar é o cristianismo, relacionado à moral judaico-cristã. Então é onde eles direcionam as suas maiores forças aí para destruir esse pilar. Que daí depois os outros ficam mais fáceis de ser destruídos. Então eu vou falar aqui rapidamente aqui algumas observações que eu fiz a respeito do livro, que eu achei ele bem interessante. Vamos lá. Ele começa fazendo uma introdução. Ele se diz um curioso que procurou respostas a partir do atentado de 11 de setembro, e aí ele começou a estudar a respeito desse movimento globalista aí. Capítulo 1 trata sobre notas sobre a nova ordem mundial. Ele falou o que eu acabei de falar. Hoje existem 3 tentativas de dominação global: movimento comunista internacional, também chamado eurasiano, islamismo e os globalistas ou socialistas fabianos. Aí ele deu alguns exemplos como ONU, Federal Reserve, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano, CFR, Clube Bilderberg, Clube de Roma e etc. Ele vai dizer o seguinte: o que dificulta sua implantação? Cristianismo e soberanias nacionais. As duas relevantes que ainda resistem, no caso da soberania nacional, seriam os Estados Unidos e Israel. Só com uma civilização destruída se pode implantar outra. Ele vai falar a respeito das pilares da civilização ocidental: moral cristã, pensamento grego e direito romano. É a mais avançada, esses pilares, né, que deu origem à sociedade ocidental, a civilização ocidental, é a mais avançada, justa e próspera que já existiu. E aí ele fala como destruir: alta cultura, enfraquecê-la; ordem jurídica, corrompendo-a; cristianismo, combatendo-o. Devemos conhecer nossos reais inimigos e seus planos. Também concordo. Por isso que eu te oriento a adquirir esse livro. Capítulo 2, ele vai falar sobre a natureza do objeto. A natureza do objeto. A nova ordem mundial é um conjunto de iniciativas que visam a implantação de um governo mundial estruturado em camadas, mas centralizado em uma entidade global. Eu coloquei aqui uma observação para depois eu dar uma pesquisada melhor sobre o livro Admirável no Mundo Novo e A Revolução dos Bichos, que eu li quando era criança, mas depois nunca mais li. Então nem lembro muito bem dele. Ele define como será a nova ordem mundial. Ele diz que vai ser uma ditadura global, totalitária, socialista, culturalmente coletivista, com valores próprios e completamente diferentes dos valores praticados atualmente pela maioria da população. No capítulo 3, ele vai falar sobre o topo da pirâmide. Quem manda? Ele fala: siga o dinheiro, que você vai descobrir quem é que manda. Esta força que nasceu do dinheiro controla hoje setores como armas, energia, medicamentos, universidades, mídia e indústria de alimentos. Então você vê o tanto de setores que esse pessoal comanda hoje em dia. E aí a luta vai ser árdua contra esse pessoal aí. Ele fala que somos um povo 3D. Eu achei legal esse paralelo que ele fez: desinformado, distraído e desmotivado. Temos que mudar isso.
Quem tem a grana? Aí ele vai falar um pouco a respeito de quem tem esse dinheiro. Famílias Rothschild, né, se fortaleceu na guerra da Inglaterra versus França, né, na figura do Napoleão. Participou da aquisição. Isso aqui é interessante. Essa família Rothschild, ele diz que no Brasil ele teve influência na aquisição do Acre e na Guerra do Paraguai. Financiou a Guerra do Paraguai. Ele fala da família Rockefeller, que é a que a gente mais ouve falar por aí. O patriarca foi considerado o segundo mais rico da história do planeta, da história do mundo, perdendo apenas para Salomão, figura bíblica. Fez fortuna com o petróleo. No Brasil, por exemplo, mandou verbas para a criação da USP e Unicamp, financiou o SEBRAP e etc. Então você começa a ligar os pontos, né? Então, família Rockefeller, globalista, financiou aí a criação da USP e Unicamp. E quais são as duas maiores faculdades canhotas hoje em dia no Brasil? Em São Paulo, principalmente, né? USP e Unicamp. A gente também tem as faculdades do Rio de Janeiro também, mas aí quase todas espalhadas por aí. Mas a USP é que mais chama a atenção. No capítulo 4 ele vai falar sobre os círculos do poder. Sociedades secretas, aí para quem curte, né? Eu particularmente gosto bastante de estudar a respeito disso. Fala sobre as sociedades secretas, né? A sociedade fabiana. Ele fala que Fabiano veio de Fábio Máximo e tudo mais. Maçonaria, fala um pouco sobre os Illuminati, Revolução Francesa e movimento iluminista, né, que os Illuminati estavam envolvidos nisso. Golden Dawn, ordem hermética da Aurora Dourada, relacionado com o ocultismo, e algumas fundações, e aí são várias, que têm como objetivo o abandono de antigos valores tradicionais e a aceitação de um novo modelo de sociedade. Aí no capítulo 5, ele fala sobre os planos da nova ordem mundial. Ele dá o exemplo do sapo na panela, achei bem interessante isso. Se você pegar... Eu já comi rã, né? Gosto, né? De comer. Se você pegar uma rã, botar uma água fervendo lá e jogar a rã lá dentro, viva, obviamente, ela vai se espernear lá, vai balançar, vai voar água quente na tua cara toda e você vai se lascar todo. Agora, se você pega a água fria, coloca a rã dentro e aí você esquenta a água, ela vai morrer queimada e não vai mexer uma pata. Vai esquentar a água até o ponto que ela vai morrer, ela não vai nem perceber de onde que veio. E ele faz esse paralelo com o movimento globalista e a nova ordem mundial. Ele está acontecendo, já faz mais de 100 anos, e você nem percebe que você está mudando o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, pensando que é natural, que é espontâneo, mas não é. Você está sendo manipulado. Fala um pouco sobre persuasão, condicionamento, manipulação, lavagem cerebral. Fala de uma nova guerra mundial, tendo Israel como estopim para após ser implantada definitivamente a nova ordem mundial. Fala sobre os exageros e da valorização de pecados como a luxúria, a gula, a preguiça, a ira. Tudo isso é valorizado dentro da nossa sociedade atualmente, né, por meio do globalismo e tudo mais. Você pode ver que tudo isso é incentivado, inclusive o materialismo e tudo mais, a ira também. Se você aceita o prejuízo, você é um trouxa, você tem que se irar, você tem que gritar, você tem que se espernear. Então você vê isso aí todo dia. Ele entra no capítulo 6, ele vai falar sobre os tentáculos da nova ordem mundial. Ele fala sobre o Federal Reserve, né, o Fed. Fala sobre a ONU, CFR, Conselho das Relações Exteriores. Comissão Trilateral, fala sobre o diálogo interamericano. Fala sobre o Foro de São Paulo, Clube de Bilderberg, Bohemian Club, imprensa, universidades, serviço de inteligência, NASA, FEMA, Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e etc. Depois eu coloquei aqui para fazer uma observação também que ele fala rapidamente sobre a fé Baá, nem sei se pronuncia desse jeito, e sua relação com a ONU, dizendo que são complacentes entre as duas aí. Mas isso aqui eu confesso que eu fiquei meio voando, vou ter que dar uma pesquisada mais a respeito. Depois eu coloquei aqui uma observação também para depois eu pesquisar mais a respeito. Ele fala sobre o Pacto de Princeton, firmado entre o PT e o PSDB em 1993. Não é segredo para ninguém que PT e PSDB são farinha do mesmo saco, mas depois eu vou ler mais a respeito disso. Fala sobre o Bohemian Club e sobre o Projeto Manhattan, que depois eu também fiquei meio voando, ele só falou por cima, não explicou muito bem, mas depois eu vou dar uma pesquisada do que foi esse Projeto Manhattan. Capítulo 7, ele fala sobre os personagens. Os influenciadores, ele fala de Guilherme de Ockham, René Descartes, Immanuel Kant, categoriza esses como sendo ingênuos, mas que também têm a sua responsabilidade dentro de tudo, mas que são considerados os ingênuos, e aí fala os realmente maldosos aí, dá um exemplo do Frederick Engel. Os planejadores, ele fala a respeito das famílias dos bilionários,
Daí ele vai comentar um pouco a respeito de Karl Marx, fala um pouco sobre Lenin, Antônio Gramsci, George Lukács, engenheiros sociais, Escola de Frankfurt, Foucault e companhia, responsável pelo declínio educacional, Ernesto Laclau, e aí vai. Depois ele fala sobre os divulgadores, Mesmer, Kardec e Crocker, influenciaram pessoas e ajudaram a criar métodos psicológicos de controle que estão sendo utilizados como ferramenta de manipulação da sociedade. Falou sobre Ivan Pavlov, sobre condicionamento dos reflexos, possibilidade de controlar os reflexos, há desdobramentos em métodos de persuasão e lavagem cerebral. Ivan Pavlov, ele era um médico que treinou o tal do condicionamento dos reflexos. Você vê isso em adestramento de cães. Eu já fiz um curso de adestramento de cães. Pode ser que no futuro eu faça um vídeo a respeito disso e dessa relação com o Pavlov aí e o adestramento de cães, que daí você está sendo utilizado como sendo um bichinho adestrado também. Eles usam métodos de adestramento de animais para você. Capítulo 8º, ele vai falar sobre estratégias, táticas e métodos. Rockefeller diz em sua biografia de 2002, olha isso, ele fala claramente, né? Abram aspas. Só falta a crise certa para as pessoas não apenas aceitarem a nova ordem mundial, mas pedirem por ela. Então você vê a crise que a gente vive hoje em dia, tanto moral, quanto na segurança, quanto na saúde, quanto na educação, é tudo pensado, não é nada espontâneo, não é nada do nada. Então, uma hora você vai acabar pedindo. E aí a gente faz um paralelo com aquela teoria da subversão. Até gravei um vídeo aqui a respeito há um tempo atrás, que o comunismo tentando se implementar nos países, eles buscam a crise máxima. Você tem até uma das fases, uma das 4 fases é a fase da crise. Ele fala um pouco sobre o exemplo da destruição da filosofia, do direito e moral ocidental, fala sobre a revolução cultural, engenharia social, dividir para conquistar, desinformação e burrice, coletivismo versus individualismo, dialética hegeliana, tese, né, ficou estranho aqui, mas vai assim mesmo. Tese da tese versus antítese, resultando na síntese. A importância da linguagem, fala sobre preconceito linguístico, mudanças nas normas gramaticais, como admirar as obras antepassadas, quando você tem uma mudança no seu modo de ler, no seu modo de entender, e aí você não consegue mais ler ou entender as obras clássicas. Então, isso é tudo pensado também. Fala sobre nova língua, inversão, mudança de significado das palavras. Por exemplo, conservador versus progressista. Hoje em dia você fala conservador, você já tem aquela carga totalmente negativa. E o progressista, você tem aquela carga totalmente positiva. Isso é uma inversão aí. O politicamente correto e os idiotas. Ele fala sobre vulgarizar é emburrecer. Infantilização da sociedade. Ele desarma uma futura resistência. Você vai deixando a pessoa cada vez mais infantilizada, mais dependente do Estado e mais idiota. O cavalo de Troia, ele faz um paralelo aqui com a situação lá do cavalo de Troia, faz um paralelo com ações afirmativas e etc. Como isso sendo, não pensa na minoria, isso está pensando num plano futuro bem mais aprimorado. Fala sobre o relatório Iron Mountain, fala um pouco sobre que iniciou com a proposta do antitabagismo. Fala sobre o Codex Alimentarius, regra internacional sobre atos alimentares, alimentos, saúde mental, controle da circulação e consumo dos alimentos, mecanismo de controle político e social. Fala sobre o truque dos 3 estágios. Primeiro, encontre ou crie um problema. Segundo, divulgue esse problema. Terceiro, apresente a solução. Fala sobre os 6 passos para aprovar uma proposta absurda. Primeiro, proposta ofensiva apresentada por alguém conhecido, né, vamos falar assim. 2. Público fica assustado e indignado. Terceiro passo, todos discutindo esse assunto. 4. A repetição dilui a importância dos aspectos mais assustadores. 5. O assunto passa a ser comum. 6. O debate gira em torno de moderar a proposta, de torná-la viável. Você vê isso, por exemplo, com Pablo Vittar da vida. Depois, pressão de cima mais pressão de baixo. O exemplo que ele dá é conciliar medidas governamentais com protestos. Então você está a sociedade no meio, tomando pressão do governo, tomando pressão de movimentos sociais. Depois ele falou a respeito de vacinas e outras químicas, totalitarismo científico. Depois ele fala sobre eugenia, esterilização e controle populacional. Globalistas querem diminuir pessoas para facilitar o controle da população mundial. Por isso, incentivam o casamento gay, aborto, eutanásia e controle de natalidade. Querem destruir a família dos outros, não a deles. Depois ele fala sobre a false flag, ataque feito a si mesmo, virando
visando culpar outrem. Depois ele fala sobre a sigla HAARP e Tesla, Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, que já tem a suspeita e há estudos aí que eles conseguem fazer alteração climática, terremotos, raios e etc. Não tem muita informação a respeito, só dá um alertazinho. Chemtrails, ou rastros químicos, fala que também já houve aviões pulverizando bário e alumínio na atmosfera, que são materiais altamente tóxicos e prejudiciais. Não sabe o motivo deles estarem fazendo isso, mas já aconteceu. No capítulo 9 ele vai falar sobre controle, controle e mais controle. Abram aspas. Não espere que a solução venha do governo. O governo é o problema, fecham aspas. Achei interessante essa frase e para você também deve ser. Falou sobre o tamanho do Estado, o Leviatã atual. Falou sobre a internet, meio de conhecer o que a imprensa não mostra, mas também um banco de dados sobre possíveis dissidentes. Bom ficar atento sobre isso. Ele fala sobre a besta da Bélgica, computador capaz de marcar e registrar toda a população mundial. Fala sobre lavagem cerebral. Fala sobre o programa MKUltra. Kubark, manual de interrogatório, submissão e persuasão de prisioneiros. Instituto Tavistock contribuiu com dinheiro e prestígio para o surgimento de muitas estrelas do rock, como Beatles e Rolling Stones. Junto com a MKUltra, foram os verdadeiros criadores do slogan sexo, drogas e rock and roll. Inteligência, ele fala também sobre esse MKUltra aí que eu acabei de falar. Ele fala que tem uma relação próxima aí com o festival de Woodstock. Inteligência artificial, ele fala a respeito também. A nova ordem mundial será uma ditadura totalitária técnico-científica. O futuro é uma prisão, o isolamento já começou para os dissidentes, a implantação de chips de identificação já começou em 2013 em algumas pessoas. No capítulo 10, e o último capítulo, são eles que estão dizendo. Então ele coloca várias frases de pessoas aí, tantos esses bilionários aí que eu citei, quanto alguns ex-presidentes dos Estados Unidos, falando tudo que você vai pegando as frases soltas e vai juntando e você vai ligando os pontos. Então, por exemplo, o 32º presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, ele diz o seguinte, abram aspas, na política nada acontece por acidente. Se acontece, pode apostar que assim foi planejado. Depois, alguns discursos ele colocou de John Kennedy, Winston Churchill, beleza? Depois, Paul Watson, fundador do Greenpeace, disse o seguinte, abram aspas, não importa o que é a verdade, só importa o que as pessoas acreditem que seja a verdade. Depois, terminando esse capítulo, ele fala sobre as notas finais. Ele diz o seguinte, após os seus estudos, ele sentiu um grande senso de responsabilidade e obrigação de repassar o que aprendeu. E é o que eu te convido a fazer também. Busque conhecimento e depois repasse esses conhecimentos. Ele fala sobre cristianismo, ele fala mais um pouco sobre imprensa, ele fala de novo como será a nova ordem mundial. Ele diz, abram aspas, minha previsão é realmente negra, fecham aspas, para o futuro. A menos que aconteça uma interferência divina. Eu também acho. Quando a gente estuda um pouco a respeito disso, você vê igual a última reportagem que eu tinha lido, que o George Soros doou 18 bilhões de dólares para uma das suas fundações nos Estados Unidos, para você combater isso aí sem grana, com um canalzinho de YouTube, só por milagre mesmo. Depois ele fala assim, passe adiante. É bem interessante que eu nunca tinha visto um autor colocar isso no próprio texto do livro, mas ele colocou. Abram aspas. A disseminação deste conteúdo será uma grande vitória para o autor e está autorizada desde que identificada a fonte e sem alteração no seu conteúdo, fecha aspas. Então ele mesmo fala para divulgar o trabalho dele e eu estou tentando fazer isso através desse vídeo aqui. Ele trata esse assunto como se fosse uma missão que ele teria a cumprir, que é a mesma coisa como eu trato esse meu canal do YouTube aqui para mim, é uma missão. Ele fala sobre vários artigos recomendados, tem um monte de referência bibliográfica e tudo mais, que está no capítulo lá para saber mais, né? Ele tem vários documentários, filmes, tanto científico quanto não científico, aliás, fictício, né? Ficção, tanto ficção quanto não ficção, documentários, entrevistas, vídeos no YouTube e etc. E aí, eu coloquei aqui para fazer uma observação para depois dar uma pesquisada a mais. Ele coloca também sobre artigo recomendado, Project Syndicate, o oráculo de George Soros. Fala sobre homogeneização de opiniões. Depois eu tenho que dar uma olhada nesse projeto também. E aí ele fala sobre essa homogeneização jornalística, porque são poucas empresas, aliás, são muitas empresas jornalísticas na mão de poucas pessoas. Então ele fala dessa homogeneização, por exemplo, se você pegar, hoje em dia, abrir, 10 jornais aqui, no Brasil mesmo pode ser, mas do estrangeiro vai ser a mesma coisa. Você abrir lá, um G1, UOL, Terra, MSN, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai ver que são todas as mesmas reportagens, dando ênfase
todos na mesma coisa. Então é uma homogeneização. Dificilmente você vai ter uma imprensa totalmente livre ou autônoma, vamos falar assim. Então, tá aí. Essas são minhas observações a respeito do livro. Eu aconselho todo mundo que tiver oportunidade para lê-lo, que é muito interessante, mas é como o Olavo de Carvalho falou no final do livro, é o mínimo que você precisa saber. Daí o leque vai abrir muito, beleza? Então, com isso eu termino o vídeo aqui. Forte abraço e até a próxima.